agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso governo guia, pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, a oportunidade de podermos aprender um pouco mais e com esse aprendizado colaborar no nosso processo evolutivo. Pedir a espiritualidade unida, que sejamos todos iluminados nessa vibração de luz e amor, que possa envolver irmãos do mundo, que o Espírito, que possa trazer boas vibrações para todos nós. Estejamos aqui com o coração repleto de paz. Possamos aproveitar esse momento, dessa luz e desse amor. Com certeza, vibra aqui. Que assim seja. Antes da pandemia, já fazia muito tempo que a gente não vinha até aqui. E hoje, na atualidade, todos os dias a gente tem que agradecer por estar vivo, né? Por ter sobrevivido à pandemia. E principalmente nesse momento eu queria agradecer pelo convite e até, de certa forma, pela oportunidade de encontrar tantos amigos, tantas pessoas de jornadas de outras áreas. Para mim, esse momento de extrema felicidade, e eu quero, portanto, mais uma vez agradecer pela oportunidade de trazer alguns conhecimentos que não são meus, são da doutrina, são de Kardec, são de vários desses espíritos que foram aqui citados e que construíram esse conhecimento e trouxeram esse conhecimento até os nossos dias, e que hoje a gente vai tentar dividir aqui alguns conceitos no início que são importantes. Nós sabemos que todos que estão aqui já conhecem esses conceitos, mas nunca é demais lembrar, né? O primeiro é a definição de mediunidade. O que é mediunidade? E segundo o espírito de Joana de Ângeles, é uma faculdade orgânica. A mediunidade se encontra em quase todos os indivíduos. Segundo, não constitui um patrimônio especial de grupos nem privilégio de castas. É inerente ao espírito e dela se utiliza encarnado ou desencarnado para o ministério do intercâmbio entre diferentes esferas da evolução. A mediunidade tem características próprias, por meio das quais, quando acentuadas, facundam vigoroso comércio entre homens e espíritos, entre as criaturas reciprocamente, bem como entre os próprios espíritos. Eu achei estranha a palavra comércio ali, mas como era de Joana de Ângeles, entendido que a palavra comércio ali está significando a transição, a relação entre conhecimentos, né? Nada tem a ver com o comércio, que gera a renda, que gera, talvez hoje, era não. Esse negócio
ser artista é difícil. Produção, tem que ter uma produção. Uma produção com especialistas, né? Espíritos de arte escola, aqui trabalhando para que a gente possa fazer chegar o conhecimento ou a informação a todos. Aqui nessa definição tem várias coisas que a gente poderia comentar. Tem várias questões que a gente poderia comentar. Primeiro, Joana, olha que dificuldade, né, Joana? Começa dizendo que é uma faculdade orgânica. Se é uma faculdade orgânica, é porque é uma faculdade do organismo humano. Não é claro que aqui não está se referindo ao organismo de mais, né? Está tratando de seres humanos. Então, portanto, é uma faculdade que todos temos possibilidade de adquirir, desenvolver e aplicar. Não constitui privilégio de grupos religiosos, nem castas. Não é porque eu tenho mais recursos econômicos que eu terei uma mediunidade mais aflorada. Não é porque eu rezo mais que eu terei uma mediunidade melhor. Então, no dizer de Joana de Ângeles, está para todos, a mediunidade está para todos. Alguns se aproveitam na sua totalidade e outros aproveitam com pouca intensidade. Mas todos nós podemos dizer que nos beneficiamos em todos os momentos da vida por essa faculdade orgânica. Nós podemos nos comunicar e devemos nos comunicar com nossos anjos guardiães, com nosso anjo guardião. Nós podemos e temos a possibilidade de nos comunicar com espíritos e com outras pessoas, com outros seres inteligentes do universo. Então, portanto, não se constitui privilégio. Em outro momento, nós vamos precisar identificar o que é um médium, segundo as mensagens e as informações. Médium é um ser, é um indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, que são também espíritos encarnados. No livro dos médiuns, essa informação é do livro dos médiuns, no item 236, pelo Espírito. Portanto, lembrando, só é possível a comunicação porque tanto nós encarnados como os desencarnados possuem perispírito, que é um corpo, como todos sabemos, é um corpo sem material, sangue de uma substância quintessenciada, que tanto serve aos espíritos desencarnados, como serve aos espíritos. A influência dos espíritos, por isso mesmo, é média. Todos nós sentimos. No mínimo, arrepios quando estamos em determinados lugares. Outras vezes, sensações de que já estivemos naquele local. Outras vezes, ouvimos vozes, ouvimos sons. Às vezes, temos sensações de que alguém está nos dizendo alguma coisa. Pesquisamos, quando isso acontece, normalmente nós pesquisamos. Será o meu próprio eu que está falando comigo? Será a minha própria mente? Ou será uma outra inteligência que está, para quem tem conhecimento espírita, vai investigar todas essas possibilidades que são apropriadas. E aí, correspondendo, portanto, à informação do livro dos médiuns, codificada por Allan Kardec, de que toda pessoa sente, portanto, todas as pessoas são médiuns, em diferentes níveis, em diferentes estágios, com diferentes possibilidades. Continua no livro Espíritos Espíritas, de Joana de Ângeles, dizendo: o médium é aquele que serve de instrumento entre os dois polos da vida, entre a vida física e a vida espiritual. Então, todos podem ser médium e todos são, que exercem a mediunidade, servem a esses dois mundos, a esses dois polos,
Kardec, com sua capacidade de colocar o pensamento organizado, classificou a mediunidade, classificou os médiuns, isso está no livro dos médiuns, no item 159. Médiuns, ele classificou alguns aí, não todos não, porque a lista é extensa. Os médiuns psicofônicos, que são aqueles que se comunicam através da fala, os médiuns psicógrafos, que são aqueles que escrevem, que no livro, em algum momento, ele chama de médiuns escreventes, mas depois evoluiu para médiuns psicógrafos. Os médiuns de efeitos físicos são aqueles que causam mobilidade entre materiais físicos, mas que também podem fazer escrita direta e outras possibilidades. Os videntes, que são aqueles que percebem seres que visualizam espíritos desencarnados. Os médiuns audientes, que são aqueles que ouvem o som fora do ouvido, não é o som dentro do ouvido, mas o som fora do ouvido. Os médiuns curadores, aqueles que são dotados de uma capacidade medianímica de cura. Mas aí são apenas alguns, nós não colocamos todos, nem Kardec conseguiu. Ele mesmo informa que a lista das possibilidades medianímicas extremas, são inúmeras. Mas, no mesmo livro dos médiuns, Kardec avança e vai estabelecer tipos de médiuns. E aí que é importante a gente se deter um pouquinho. Ele classifica também, não colocamos todas as classificações, porque senão ficaria muito extenso, mas ele classifica primeiro os médiuns sérios, porque a mediunidade como faculdade, ela pode ser aplicada de várias formas. Como ela é uma ferramenta, como ela é uma possibilidade, a pessoa pode usar de várias formas, inclusive negativamente. Então, por isso, Kardec, chega no livro dos médiuns, ele vai se deter no estudo de cada tipo de médium, de cada tipo de mediunidade, como eu já dissemos, e depois ele vai até o nível do médium. Então, os médiuns sérios são os que não se servem de sua faculdade, senão para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Então, a utilidade do exercício da mediunidade está aí colocada como uma premissa utilizada pelos médiuns, vivenciada pelos médiuns sérios. Creio profaná-la, fazendo-a servir a satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Por isso que na atualidade, nos tempos modernos, a mediunidade, a prática mediúnica, ela é exercida em grupos fechados. A maioria dos centros espíritas do Brasil utilizam a prática da mediunidade em centros fechados. Ainda existe a prática de mediunidade em centros abertos, mas são raros, cada vez mais raros, porque os abertos servem, podem servir à atitude da futilidade, à atitude da curiosidade, e por isso é que no Espiritismo hoje é aconselhado sempre a prática da mediunidade em ambiente fechado, oportuno apenas para aqueles que podem e que vão desenvolver o trabalho em favor das pessoas, em favor da caridade, em favor do processo evolutivo. Outro tipo de médium classificado por Kardec são os devotados. São aqueles que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão. Tem uma missão a cumprir e deve, quando isso seja necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. Conhecemos médiuns que têm essa habilidade, essa capacidade, esse compromisso. Certamente que alguns, talvez
conhecemos praticam a mediunidade com esse desvelo, com essa dedicação, sacrificando seu tempo, seus interesses, inclusive seus interesses econômicos. E aí está uma questão que a gente precisa cada dia estar mais atento nesses tempos da busca por progresso material, por ganhos materiais, né? Analisar qual é o tipo de médium que está que nós estamos acompanhando. Os médiuns seguros, nós só trouxemos 3 tipos, né? Os devotados, os cegos e os seguros. Tem vários outros tipos. Kardec informa que são os que, além da facilidade de execução da mediunidade, merecem plena confiança por seu próprio caráter, a natureza elevada dos espíritos que os assistem e que são os menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que esta segurança não depende de nenhum modo dos nomes mais ou menos respeitáveis que os espíritos tomam. Nós estamos acompanhando no decorrer da evolução e no decorrer da nossa passagem pelo espiritismo, na nossa caminhada ao lado do espiritismo, vendo verdadeiros grandes médios caírem em tentação, não desenvolvendo o caráter, permitindo-se ser enganados, apesar de todas as possibilidades que a mediunidade oferece. Kardec vai dizer, inclusive, em determinado momento, que a mediunidade serve muito mais para o próprio médium, que para além da prática da caridade, quer dizer, além do benefício que a mediunidade trará ao outro, o maior benefício é o próprio recado, é a própria informação que a mediunidade, os espíritos, traz para o próprio médium. Então ele tem a oportunidade de beber da própria fonte da informação correta, do altruísmo, da dedicação e do fazer sem interesse. Feito isso, passadas as primeiras informações, que são, na realidade, apenas lembretes, porque sabemos que todos aqui conhecem, mas a gente sempre precisa estar revisando, principalmente esses tipos, os tipos de médiums elencados e classificados por Kardec. A gente precisa sempre estar acompanhando essas descrições e essas analogias tão bem descritas pelo codificador. Aí passaremos agora a analisar a obra de Chico. E começando pelo nascimento. Ele viveu entre 1910 e 2002, portanto, desencarnou 92 anos. Reconhecido como o maior médium psicógrafo de todos os tempos. Nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, tendo ficado órfão de mãe quando tinha 5 anos de idade. Com 4 anos de idade, já via e ouvia os espíritos e conversava com eles. Teve a atitude, a possibilidade de Chico conversar aos 4 anos com espíritos lhe rendeu muitos sabores, inclusive muitos problemas, muitos questionamentos, como passaremos a relatar. Passou a ter sonhos e durante a noite se levantava agitado e conversava com os espíritos. De manhã contava seus sonhos à sua família. O pai resolveu levá-lo ao vigário de Matosinhos, uma cidade próxima de Pedro Leopoldo, que depois de ouvi-lo, recomendou que o garoto não lesse mais jornais, não lesse mais revistas e livros. Disse-lhe que ninguém volta depois da morte. Ali começava um processo de desfazimento, de não reconhecimento da capacidade medianímica de Chico. Mas ele não desistiu, porque não tinha como desistir. Porque, lembra, naquele caso, a faculdade mediúnica era de missão, de trabalho, de compromisso. Ele conversava frequentemente com sua mãe, já desencarnada, né? Lembra que aos 4 anos ele perdeu a mãe, mas mesmo assim ele continuava em colóquio com sua mãe, interrompendo apenas um período de 7 anos que ele
que ela deixou de se comunicar. Mas a maioria do tempo, da infância e da adolescência, Chico frequentemente, conversava frequentemente com sua mãe, que ele aconselhava, o que causava estranheza aos familiares. Inclusive, a mãe dele chegou a lhe propor, uma certa ocasião, que ele se comportasse, que ele se transformasse num menino bonzinho, para que, assim, dessa forma, ele atraísse a simpatia das pessoas. Olha que sabe ensinamento, né? Ela já percebia, ela já era uma marqueteira, naquele momento já era uma marqueteira. É preciso que as relações se estabelecessem na comunidade para que a obra, já sabia qual era a obra, pudesse se manifestar com mais facilidade. Educado na fé católica, Chico Xavier obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela igreja. Se confessava, comungava, comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões. Mesmo assim, a mediunidade não o abandonou. Teve faculdade orgânica. Então, não é o fato de você viver num ambiente hostil à mediunidade que ela não vai ser. Ela será exercida independente do local, do ambiente que você vive. Levantava cedo para começar as tarefas escolares e em seguida ia para o serviço da fábrica, onde trabalhava de 3 da tarde até 11 da noite. Inclusive, alguns detratores de Chico, assim que a mediunidade dele se consolidou e tomou o mundo, e ele começou a escrever de forma efusiva, alguns detratores chegaram a dizer que Chico estava repetindo conhecimentos adquiridos nos livros. E ele contava a história dele: como é que eu podia ter lido livros se eu de manhã trabalhava ou estudava e de tarde, quando eu saía da escola, lembrem que ele só estudou até o primário, não conseguiu, não tinha tempo. Se depois da escola ele se dedicava ao trabalho até 11 da noite, depois de 11 da noite, depois de ter trabalhado o dia todo, depois de ter estudado até amanhã, certamente que o cansaço só lhe permitia dormir. E à noite, ao dormir, é que ele encontrava o conhecimento necessário. Mas os detratores estavam errados, porque leitura ele não tinha. Conhecimento acadêmico ele não tinha, ele só fez o curso primário. Então, toda essa história, a vida como ele levou, fez com que aumentasse a credibilidade sobre os seus atos mediúnicos, da sua prática mediúnica. As pessoas ficavam espantadas como que ele conseguia apresentar tanto conhecimento. Com 17 anos, uma de suas irmãs ficou doente. Um casal de espíritas reuniu-se com sua família e realizaram a primeira sessão espírita que teve lugar na casa de Chico Xavier, em Pedro, ainda aí, em Pedro Leopoldo. A oportunidade que sua mãe indicou a leitura do Pentateuco Espírita, porque os médios, as pessoas do centro espírita que foram acolher a sua irmã, levou um livro dos espíritos, levou o livro dos médios, e ele viu o livro sobre a mesa, colocado sobre a mesa. E aí se interessou, e foi o primeiro contato que ele teve com o conhecimento espírita, a partir da leitura. Porque antes ele já tinha, a partir dos seus sonhos, a partir das informações que os espíritos lhe passavam durante o sonho. No mesmo ano foi criado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, construído no local da antiga residência de Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. Coincidência ou não, o primeiro centro espírita que ele participou foi no mesmo local onde ele morou e ele passou os primeiros anos de vida. Em 8 de julho de 27, Chico Xavier fez a primeira doação mediúnica em público. Seu primeiro livro, com 256 poemas, chamado Parnaso de Alecrim, coletânea de poetas mortos, foi publicado em 1932, aos 21 anos de idade. Psicografou 451 livros. Alguns autores falam de 451 livros e outros falam de 421 livros. Eu fiquei sem saber qual era, porque
aí são psicografias, mas podem ter sido livros publicados. Fiquei sem entender por que essa diferença entre vários biógrafos. O importante é que os direitos autorais foram cedidos para a Federação Espírita Brasileira e para outras editoras. Ali estava se pronunciando, se caracterizando o despojamento comercial. Ali estava se cristalizando a grande proposta do grande médium ao não propor enriquecer o enriquecimento pessoal. Entendia ele que os livros, que o conteúdo dos livros não adivinham de seu conhecimento, porque ele não tinha como obter aqueles conhecimentos. A sua capacidade de leitura, o seu conhecimento sobre as coisas e as informações da vida não poderiam ter produzido aquelas enormes informações, amplas informações, verdadeiras revelações que ele não queria ter acesso. Então, por isso, ele considerou que não poderia angariar recursos com a prática mediúnica. Portanto, o resultado comercial dos livros deveria ser dedicado às editoras e à Federação Espírita Brasileira. Essa foi a pauta de toda a vida de Chico. Inclusive, durante um determinado momento, não sei se vocês lembram, mas ele chegou a ser criticado por outros médiuns que diziam como é que ele aceitava morar no casebre, que muitas vezes precisava até de pintura na parede, que ele não tinha dinheiro para pintar, porque ele vivia do salário da aposentadoria dele, porque com problemas no olho que ele teve, ele foi aposentado, e ele vivia, portanto, da aposentadoria, e essa aposentadoria eram parcos recursos que mal chegavam para produzir a sua alimentação e o seu vestuário. Então, teve um certo momento que alguns médiuns ricos, bilionários, porque o certo é bilionários no Brasil, começaram a criticar Chico porque ele vivia aquela vida muito humilde e muito simples, não sempre baseado nesse princípio. Se a escrita não é minha, se a produção literária não é minha, eu não posso conferir lucros com isso. Quizá todos os velhos pensassem da mesma forma, sem nenhuma crítica e nenhum demérito a nenhum médium e nenhum espírito. Chico muda para Uberaba. Pelo Leopoldo já não oferecia as condições de vida para que ele desenvolvesse seu trabalho. E aí, sob a orientação dos mentores espirituais, ele se muda para Uberaba. E lá em Uberaba começa a sua verdadeira e a maior de suas tarefas, da sua grandiosidade do trabalho medianímico, não somente medianímico. Ao sábado, saindo da Comunhão Espírita Cristã, que era o nome do centro, o médium visitava alguns lares carentes, levando-lhes a alegria de sua presença amiga e acompanhado por grande número de pessoas. Todos sabem que Chico era de uma alegria profunda. Ele encantava a todos com sua modéstia, com sua facilidade de expressão e com sua capacidade de brincar com tudo e de fazer os outros rirem. A cidade de Uberaba transformou-se em uma atração de número de visitantes das mais variadas regiões do Brasil, até mesmo do exterior. Seus livros foram traduzidos para vários países, psicografou vários casos de mortos para suas famílias. E aí tem dois trabalhos importantes de Chico. Dois trabalhos importantes. Um são as caravanas. Ele se aproximou do povo, ele se aproximou do sofredor. Não apenas ficou na oração. A oração é importante? Mas o contato humano também é importante. A prática da caridade vista pelas pessoas realmente ajudou a consolidar o espiritismo do Brasil. Então,
esse contato físico com as pessoas doentes, com as pessoas pobres, mas também as cartas aos pobres. As pessoas acorriam para o centro e lá pediam informações sobre como estavam os seus parentes, filhos, netos, bisnetos, irmãos, parentes, pessoas que tiveram convivência com aquelas pessoas que estavam em presença. E ele, então, não era para todos, claro, mas sempre que a espiritualidade, porque importa do trabalho, os trabalhos mediúnicos é a espiritualidade, não é o ser encarnado. Então, quando a espiritualidade entendia que aquela pessoa precisava de uma mensagem, aquela mensagem era entregue, ele recebia várias informações, inclusive sobre o tipo de morte, sobre o porquê do desencarne daquela forma, e isso amansou, apaziguou vários corações de mães, de pais, de filhos, consolou, a palavra é essa, a palavra exata é essa, consolou essas pessoas que muitas delas estavam em desespero por entender, por não compreender, por exemplo, a morte de filhos muito pequenos, ou de amantes, pessoas, casais que se amavam de maneira profunda e de repente um se estava viúvo ou viúva. Então, aquele ato de Chico trouxe para as pessoas, mesmo as incrédulas, e na realidade ele estava com o desejo de atingir as pessoas incrédulas, porque as crédulas já estavam lendo os livros espíritas, as crédulas já estavam praticando o espiritismo. O que ele pretendia com aquilo era consolar aquelas pessoas, mas mostrar para aquelas pessoas que existia um outro mundo, que existia uma outra vida que se desdobrava, para além da morte física, para além, que não existia na realidade. O que ele estava dizendo é que não existia morte. Seus livros foram traduzidos para vários países, psicografou cartas, faleceu em Uberaba, Minas Gerais, no dia 30 de julho de 2002, após sofrer uma parada cardíaca. Em resumo, essa é a biografia de Chico, mas a obra dele se confunde com a sua própria vida. O legado, o que Chico deixou? Kardec prestou um enorme serviço para a humanidade. Sabemos disso. O Pentateuco é uma verdadeira revelação que mudou a face da humanidade. Mas havemos de combinar que muitas pessoas leem o livro dos médiuns, mas não conseguem entender. Leem o livro dos espíritos, mas não conseguem entender. Porque Kardec era um grande filósofo do conhecimento. Ele, como professor, como literato, como acadêmico, ele só poderia produzir a obra daquela forma. O espiritismo caminhava, crescia, mas crescia lentamente. Às vezes, lendo a biografia de Chico e acompanhando o seu trabalho, nós podemos compará-lo ao apóstolo Paulo. Jesus veio, trouxe a mensagem, trouxe os conhecimentos sobre o perdão, sobre a prática do perdão, sobre a importância da vida cristã, mas quem na realidade publicou, quem na realidade disseminou o espiritismo pelo universo foi o apóstolo Paulo. Ele que foi de casa em casa, de cidade em cidade, levando o conhecimento cristão a todos os povos, a quem queria ouvir e a quem não queria ouvir. Às vezes eu comparo Chico ao apóstolo Paulo com as devidas proporções e a devida importância que se dá. Embora Kardec tenha produzido tanto conhecimento, tenha trazido tanto conhecimento, mas precisava alguém falar aos corações endurecidos da humanidade. E ele conseguiu, o Chico conseguiu. Escritos mais próximos, ele inaugura, portanto, um novo tempo. Então nós temos o Espiritismo antes de Chico e o Espiritismo depois de Chico. Nós tivemos o cristianismo antes de Paulo e depois de Paulo. Olha a intimidade, não é apóstolo Paulo, é Joana, Bitilo,
dias, né? Então, Chico inaugura, portanto, esse novo espiritismo, o espiritismo que está ao lado das populações, que está ao lado da pessoa carente, que está ao lado da pessoa que sofre, não somente pelos seus escritos, não somente pelo conhecimento que ele traz, mas porque esses escritos estavam mais próximos das necessidades dos seres humanos, das pessoas que habitavam. Lembrando aquela caminhada que era feita lá no centro que ele fazia todos os sábados, lembrando as cartas aos mortos, né, das pessoas que tinham sido desencarnadas, e a própria prática diária na vida dele, a vida de humildade, no casebre, em casa simples, o completo despreendimento das coisas materiais. Práticas constantes de caridade, de cunho assistencial. Então, o sopão sempre foi dado lá no centro, não que aquilo resolvesse, mas testemunhavam aquelas atitudes, testemunhavam para a sociedade que não existia mistério do Espiritismo, que o Espiritismo podia ser frequentado por todos, que o Espiritismo estava ao lado das pessoas que sofrem, e isso, inclusive, angariou a simpatia de outros religiosos sérios, católicos, que tiveram Chico um grande e profundo respeito, não somente pela condução de sua vida no dia a dia, mas também pela prática da caridade, que chegava aos corações e às necessidades humanas. Então ele falava ao Espírito, escreveu, ajudou a escrever, através de Emmanuel, através de Bezerra de Menezes, através de tantos outros espíritos de alta escola, vários livros profundos, com uma ciência que até hoje muitos se surpreendem com o conteúdo dos livros que ele escreveu, mas também tinha livros muito simples, como o próprio Parnaso, já leitura, que eram poemas muito simples, e vários outros. O uso da mediunidade junto às necessidades humanas, as cartas aos órgãos, a simplicidade do despojamento da matéria, mas tem um ato que foi importantíssimo para o espiritismo no Brasil, que foi um programa transmitido na antiga TV Tupi. A TV Tupi, na época, em 1971, a TV Tupi, na época, era comparada com a Globo hoje, talvez até a Tupi fosse maior do que a Globo hoje. A audiência era enorme e a Tupi tinha um programa de entrevista. Era o atual hoje, talvez seja talk show de hoje. Mas a TV Tupi tinha esse programa e ele não gostava muito de jornalista, porque ele tinha sido surpreendido por mentiras cometidas por 2 jornalistas. Mas esse jornalista, que coordenava o Pinga Fogo, o convidou para fazer uma entrevista, se aproximou, foi lá no centro. Inclusive tem uma passagem interessante que o jornalista ele era meio incrédulo, e ele estava, Pedro Leopoldo estava muito calor. E aí, quando Chico percebeu a presença dele, depois de 4 dias o jornalista esperando para conversar com Chico, ao perceber a presença dele, Chico lhe ofertou um copo de água, só que a água estava perfumada, com toda a água que era fluidificada por ele. Ao passar, as pessoas colocavam a água no murinho que tinha na entrada do centro, e ao passar, a água ficava perfumada. E o jornalista teve a oportunidade de presenciar esse fato. Esse jornalista se aproximou, ficou amigo de Chico e conseguiu convencê-lo a participar desse programa de entrevista. Foi a maior audiência de um programa de televisão já visto no Brasil. Até hoje não foi superado. Não sei se o Big Brother já superou, mas eu acho que não. Foram perguntas de todos os cantos do Brasil e era também transmitido pela rádio e também. O sucesso desse programa fez com que o espiritismo no Brasil chegasse a todos os lados. Todas as pessoas que tinham curiosidade, que tinham interesse, que tinham preocupação em saber o que era aquilo, teve a oportunidade de se instruir e de se mostrar. Por isso que a gente costuma
Nós espíritas costumamos dizer que o espiritismo existia um espiritismo antes de Chico e começou a existir um outro espiritismo depois de Chico. Psicografia fundada nas revelações. Todos os livros escritos por Chico traziam revelações. E as revelações eram crescendo. Não era no primeiro livro e aí depois ele ia só discorrer. Cada livro era uma revelação. Nosso Lar e vários outros, eram os mensageiros. Se você pegar a obra de Chico, você vai ver que cada um deles traz uma revelação importante para a humanidade. A psicografia é fundada nas revelações características de toda a obra, que teve como principais mentores os espíritos Bezerra de Menezes e Emmanuel, este último integrante da falange espiritual do Espírito de Verdade. As informações que nos chegam no presente momento é que Emmanuel vem de muito tempo, vem desde a obra kardeciana, tem suas mensagens colocadas no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Imagine a importância que a espiritualidade deu a esse espírito que aqui encarnou entre nós, que trouxe como mentor esses dois próceres do espiritismo e da vida terrena do Bezerra de Menezes, que todos conhecem a biografia dele e o imenso trabalho que ele desenvolveu no Brasil. Portanto, Chico ampliou o conhecimento na obra mais filosófica de Kardec. A obra de Kardec era mais filosófica, tornando aqueles ensinamentos mais palpáveis, como pode ser percebido no livro Os Mensageiros. O livro Os Mensageiros aconselha a todos os médiuns darem uma estudada nesse livro, porque ele é muito seguro, tem muitas informações importantes e sérias para os médiuns, principalmente para os médiuns. Os mensageiros são os médiuns, que trazem informações mais científicas sobre a mediunidade. Então, Chico foi desde o popular, desde o povo sofrido, mas também ele ampliou o conhecimento científico do Espiritismo. Dotado de uma mediunidade complexa, que, segundo ele mesmo, permitia que ele lesse os escritos feitos por seus mentores espirituais. Como ele não tinha conhecimento, e isso talvez tenha sido uma estratégia da espiritualidade, como ele não cursou nenhuma faculdade, como ele só cursou o ensino fundamental, ninguém poderia questioná-lo no seu conhecimento. Mas o que ele fazia? A estratégia que os espíritos utilizavam com ele para que pudesse produzir as mensagens e o texto. Eles apresentavam como se fosse um texto, e ele lia esse texto na tela, vamos dizer assim, na tela mental ou em algum espaço. Uma mediunidade extremamente complexa e que só os grandes médiuns conseguiriam fazer, como é o caso dele. Mediunidade ampla, isto é, ampla todas as possibilidades, que possibilitava que a água se transformasse em perfume e a sua simples aproximação, o que foi comprovado por espírito jornalista, como eu falei. Então, Chico foi esse, e é esse espírito muito evoluído, que nos trouxe tantas informações. Seguiu à risca os ensinamentos de seu mentor, que estabeleceu a disciplina. Quando indagado lá no começo, na conversa com Emmanuel, que disse que tinha uma missão para ele, e ele perguntou qual era a missão. Disse: a missão é trazer informação e o que é para a humanidade, trazer informação para a humanidade. E aí ele perguntou: e o que eu preciso para ser merecedor dessa informação? É conhecido essa frase, né? Que o primeiro era a disciplina. E ele perguntou: qual era o segundo? A disciplina. E o terceiro, a disciplina. Então, disciplina, disciplina, disciplina. Mas Emmanuel não disse somente isso para ele. Disse que, além da disciplina, ele precisava sustentar em 3 pilares. O trabalho dele em 3 pilares: trabalho, estudo e esforço pessoal. Tanto assim que a vida toda de Chico foi um celeiro
trabalho, o celeiro de promoção e um esforço espiritual, um esforço pessoal, desde a dedicação singela, sem cobrar nenhum benefício material, mas também na dedicação total. Reconheceu o corpo como instrumento de trabalho. Ele costumava dizer que ao acordar, ele estava vestindo, ao levantar da cama, ele estava vestindo o seu instrumento de trabalho, que é o corpo. Antes da mediunidade ser uma janela para o céu, tem uma frase importante de Chico, vou passar aqui, e com ela eu encerro. Antes da mediunidade, frase dele, antes da mediunidade ser uma janela para o céu, se constitui uma janela para a vida. Essa é a lição, a obra e o trabalho de Chico Xavier. Que todos nós, que aplicamos a mediunidade, que defendemos a mediunidade, tenhamos esse ensinamento. Que a mediunidade, isso foi uma pergunta feita, apresentada a ele, a Chico, e ele respondeu dessa forma: que a mediunidade seja uma janela para a vida, porque a mediunidade é vida. Muito obrigado. Agradecer ao irmão Edmundo por essas reflexões, por ter trazido essas informações sobre os Chicos, né? Então, o Chico sempre é importante a gente aprender um pouco mais, né? Refletir sobre a vida e a obra do Chico, nos inspirar, né? Como ele bem falou, né? Principalmente para quem tem a mediunidade ostensiva, porque todos nós temos, né? Mesmo que não seja desenvolvida, mas em algum nível, mas principalmente para aqueles que têm a mediunidade ostensiva, como Chico viveu a mediunidade dele, né, de uma forma tão benevolente, né, que ela seja de fato um exemplo para todos nós. Tem uma proposta de passar um vídeo para que a gente faça uma meditação, uma vibração por esse momento que a gente está passando, de muita turbulência. O tempo todo a gente está falando sobre isso, né? Já falamos sobre esse momento aqui no bairro, que foi de violência, e ainda está sendo, né? A gente o tempo todo está falando, né? Isso aí diz assim, não está brincadeira aqui no bairro, né? E no mundo, né, o tempo todo, em algum momento, em algum lugar, está acontecendo um conflito, e agora, mais intensamente, a gente está vivenciando esse conflito entre Israel e Palestina, e a gente gostaria de passar esse vídeo ao tempo que a gente vibra por paz e faz o passe coletivo, vibrando para que a espiritualidade junto a nós aqui, a gente possa vibrar por paz, por amor, para todo o planeta, para toda a humanidade, para todo mundo. Te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui
ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. A paz de Cristo esteja em nossos corações, que possamos ser semeadores dessa paz, que possamos levar essa paz para todos os cantos por onde passarmos. Que Deus nos abençoe e nos leve em paz para nossos lares. Que assim seja. E assim encerramos a nossa doutrinária de hoje.